Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. O nosso estudo hoje será bem diferente, inusitado, talvez, porque tem coisas que nós vivemos por aí e não percebemos, assim, se estamos, de fato, né, trazendo aquela orientação necessária para os nossos entendimentos da vida. Então, tem coisas que nós vamos fazendo, sem saber se aquilo é, de fato, útil, bom e justo. Então, hoje nós vamos fazer esse estudo e é um tema bastante interessante. Chama-se juramentos. Você acha que é bom, é útil, né, jurar? O que disseram os sábios? O que disse a antiguidade? O que disse a Bíblia? O que disse Jesus? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. E nós vivemos jurando, né? Toda hora a gente jura. E cada um usa a terminologia própria da sua região, né? Quando eu era criança, a gente falava assim, eu juro por Deus do céu. Outra hora falava assim, eu juro pela minha mãe, quero ver minha mãe morta atrás da porta. E aí vai, né? Você vai fazendo, cometendo um monte de impropérios em cima de uma coisa que a gente chama inconsequência. Sim, porque tudo aquilo que nós vamos fazer a gente tem que entender a consequência do ato. Concordam comigo? Então, tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou realizar, eu tenho que saber primeiro o que vai dar depois da minha realização. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, que nós temos que medir antes as consequências dos nossos atos. Então, hoje nós estamos trazendo, dentro aqui do Lições Espíritas, este tema para o nosso debate. Eu sempre digo para vocês, não tem nenhum ser humano, a não ser Jesus, que possa afirmar que isto é isto. Nós fazemos estudos, pesquisas. E essas pesquisas, elas vão cada vez mais aumentando o seu grau de veracidade na medida em que as pessoas se tornem justas e lógicas ao realizar essas pesquisas. Então, o que nós falamos aqui, falamos baseados na doutrina espírita, que vem do Senhor Jesus, e, portanto, é lógica e justa, e aplicamos aqui os conteúdos que não são possíveis por hora, de análises. E você, claro, tem toda a sua condição também de analisar, de perceber, de aceitar, não aceitar, de propor, de aumentar o conteúdo. Então, por isso que nós colocamos sempre nessa situação. É um ensaio. Os nossos estudos aqui nós consideramos como ensaios para um futuro, para consolidações ou não. Pode ser que você, ao terminar esse estudo, não concorde conosco. Não tem problema nenhum. Isso é válido, como eu sempre digo aqui, desde que você apresente uma coisa melhor, algo mais substancioso, que pode ser que você tenha ou não. Enquanto pesquisador, eu concordo com os estudiosos ou não. Tem coisas que eu não posso concordar. Por exemplo, quando nós estudamos a ciência e a filosofia, você observa, né, a teologia também, mas você observa que esses estudiosos eles falam muito da vida só no plano físico. Então, eles fazem análise de tudo apenas visando o plano físico. Quando nós estudamos a espiritualidade pela doutrina espírita, nós avançamos para uma outra dimensão. E aí você pode pegar um conteúdo científico e avançar para ver se encaixa no conteúdo de imortalidade, de mediunidade, de reencarnação, pluralidade dos mundos habitados,
de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, da lei de causa e efeito, né? Se encaixa na administração do mundo por Jesus. Enfim, nós vamos fazendo as análises. Eu adoro estudar, concito você a fazer o mesmo, porque uma sociedade justa parte de elementos que busquem a justiça. Então, se eu sou uma pessoa que tão somente replico aquilo que eu ouço, sem uma análise, então eu estou contribuindo pouco. Existe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, que se chama Nutrição Espiritual. Então, ele vai contando, né, que nós nos assentamos à mesa para nos fartarmos dos alimentos materiais. Muito bom, necessário. E aí ele vai fazendo comparações. E o alimento, a nutrição espiritual? Você já está buscando essa nutrição espiritual? Você já está trabalhando, né, essas possibilidades de aumentar o seu teor de espiritualidade? Então, a página é muito interessante. Você pode ler e você vai gostar muito. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos ao nosso estudo de hoje. Com toda certeza, é uma proposta que você pode conversar conosco, né? Pode mandar as suas perguntas, as suas orientações, né? Aquilo que você não concorda, tá bom? Então, vamos trabalhar o estudo de hoje, que é juramento, né? Eu juro, tu juras, ele jura, e nós juramos o tempo todo para qualquer coisa que esteja sob o domínio dos nossos interesses pessoais. Será válido o juramento? Eis o que se deve pensar e entender. Então, essa é a nossa capa para o estudo de hoje. Não é isso? Você não concorda comigo? Eu juro, tu juras, ele jura, nós juramos o tempo todo. Para qualquer coisa que esteja sob o domínio dos nossos interesses pessoais. Será válido o juramento? Eis o que se deve pensar e entender. Veja bem, muitas vezes nós juramos até inconscientemente, né? Quando eu vou fazer uma coisa que eu não tenho certeza, aí no meu inconsciente sai assim, não, eu juro para você que vai dar certo. E às vezes não dá. Ou às vezes dá. Então, esse é o nosso estudo de hoje, que a gente vai tentar desenvolvê-lo da melhor forma possível, né? Então, aí está, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aqui a gente já fica pensando, o que será isso? Para que lado que esse estudo vai caminhar? Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É uma informação sábia que nós devemos colocar sempre em nossos andamentos normais na vida, porque tudo pode ser permitido, tudo. Mas o que me convém? Às vezes, quando a gente está assistindo um filme, esses filmes aí de romances, né? Esses filmes de drama, alguma coisa assim, né? Você, às vezes, depara com situações dentro do drama, da trama, né? Do drama, que poderia ter sido evitado se a pessoa tomasse conta disso aí. Então, a pessoa é orientada, não faça isso, não faça, e a pessoa vai lá e faz. Depois vem as consequências, né? Então, por isso que nós estamos começando o nosso estudo com essa assertiva de Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Bom, então vamos começar a pensar no juramento. Então, aí estão os juramentos numa sala de jogos, né? Jacques Louis David, que foi o autor dessa pintura aí. Então, vamos lá. As pessoas estão jurando que serão limpas nos jogos, que não
farão nenhum, não tomarão nenhum blefe, né? Não farão nada que seja contrário àquilo que ali está estabelecido. Então, eu juramento numa sala de jogos. Eu vou te perguntar assim, bem quietinho, bem baixinho. Você acha que isso aí funcionava? Que não tinha blefe? Né? Que não tinha uma estrutura armada para ganhar? Cartas marcadas? Né? Bom, a gente colocou essa tela exatamente para isso, que nem sempre o que nós juramos, nós vamos fazer. Ali os contentores, né, estão todos ávidos para que os jogos comecem. Mas tem lá o grande líder do salão, né, o administrador dos jogos, que manda eles jurar. Então, eles levantam a mão, juram, outros não estão nem aí para o juramento, como esse caso desses senhores aqui, ó, não estão nem aí para o juramento. Esse aqui, coitado, está dormindo já, sabe, com a mãozinha levantada, mas lá embaixo. Esse aqui só está observando. E assim você vê que nem sempre os juramentos têm a totalidade do ato, né, em si. Continuando, né, vamos colocar aqui o seguinte. Um dos juramentos mais famosos que existe no mundo é o juramento hipocrático, né? De Hipócrates, que foi considerado um dos primeiros médicos aí, oficiais, né, da nossa história. Juro por Apolo, médico por Esculápio, Igéia e Panaceia. Esculápio, Igéia e Panaceia, eles foram considerados deuses da medicina, né? Igéia com medicamentos, Panaceia com ilusões de medicamentos, e por aí vai. Isso está na mitologia, depois, se você quiser, você estuda. Né? Então, ele jura, né? Muita coisa. Né? Guardar o silêncio sobre tudo aquilo que em mim professar, né? Se cumprir tudo isso, né? Ser íntegro dentro da atividade da medicina, dentro da atividade daquilo que eu estou me propondo. E é claro que esse juramento hipocrático ele estimulou, né, outros juramentos, que é o juramento do advogado, o juramento do administrador, e aí vai. Na solenidade de formatura, nós vemos esse momento solene do juramento. Aí tem aqui um juramento de botar a mão na Bíblia, né? Botar a mão aqui para jurar. Aqui a menina fazendo, né, o seu juramento, sendo ela a condutora do juramento. Isso aqui muito na Idade Média, né, que as pessoas juravam sobre a Bíblia que ia falar a verdade, sabe? E por aí vai. Aqui uma forma, né, de juramento inquebrantável, quer dizer, eu coloco a minha mão na sua e nós juramos uma coisa qualquer juntos. Então, a humanidade viveu isso. Por que, que ela vive isso? Porque as pessoas não confiam um no outro. Então tem que jurar sob um ato solene, né? Você jura isso assim, assim? Você jura que me ama? Nossa, que coisa triste, né? Quando eu chego a esse ponto. Porque essa coisa da relação interpessoal e essa relação mais afetiva, mais íntima, se não tiver afeto, né? Afeto em níveis superiores, isso aí não vai dar certo. Não adianta jurar. Não é assim? Não é assim que faz lá perante o juiz, perante os altares. Né? A pessoa jura, jura, jura e pode ser que dali a pouco esteja traindo. Então, você observa que isso é uma necessidade puramente humana. Mas vamos dar sequência ao estudo. E a gente pode perguntar, né? Onde está escrito que devemos jurar? Concorda? Onde está escrito que devemos jurar? Será que alguém disse isso? Vamos fazer uma pesquisa. Vamos comigo aqui. Nós vamos pegar, então, a Bíblia. Tá? Aqui está a Bíblia, que, segundo falam, né, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, se é a palavra de Deus, então eu tenho que seguir o que está escrito ali. Né? Por que se fala que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque na instituição monoteísta dos hebreus existia a ideia, né, monoteísta,
a ideia do Deus único, e tinha que ter um fato que representasse essa ideia do Deus único, que foram ditos pelos profetas, por Moisés, por alguns estudiosos, por algumas situações vividas entre eles, e que acabou gerando esse livro aí, a Bíblia. Quando quem escreveu a Bíblia não se sabe, porque não foi um autor só, e quanto tempo essa Bíblia está, né, atualizada enquanto um livro, né? Biblos, Bíblia vem de Biblos, são livros, né? Então, quanto que a gente foi criar esse compêndio, né, de informações? Porque ali você tem a parte do profetismo, desculpa, a parte do profetismo, você tem a parte da história dos hebreus, você tem a parte dos cânticos, dos salmos, né? Você tem a parte digamos, dos conteúdos éticos morais, principalmente vividos por Ruth, Judite, Esther e outros mais. Então, é um contexto, né, de informações. Tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento termina, né, mais ou menos 100 anos antes de Jesus, com o livro eclesiástico. Ele vai de Gênesis ao Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, né? O último livro eclesiástico. E depois vem o Novo Testamento, que vai de Mateus até o Apocalipse, aí já no conteúdo cristão. Então, essa é a Bíblia. Então, o segundo fala é a palavra de Deus. Eu não vou dizer que Deus, nosso Pai, ditou isso, mas isso vem como uma harmonização das necessidades de conhecimento do homem de se chegar a esse Pai Criador. Então, é um caminho, não é a chegada ainda, né? Então, a Bíblia pode ser um grande caminho. Nós não dizemos que não e respeitamos muito a Bíblia, tá? Muito mesmo. Emmanuel chega a dizer que o Antigo Testamento é o repositório de sabedoria. E é mesmo. Para quem já estudou o Antigo Testamento, ele percebe ali toda uma estruturação do caminho que o homem faz. Então, por exemplo, quando você estuda a Bíblia no sentido psicológico, você vai ver que ela vai partir de Adão até o segundo Adão, que é o Adão Cristo. Então, você parte do Gênesis, né, onde tem a criação, e toda civilização antiga tem os mitos da criação, você pode observar isso em todas as civilizações. Ficaram para nós as mais importantes, né? Egípcia, grega, mesopotâmica. Então, essas civilizações, todas elas têm o mito da criação. Eles mudam os nomes dos deuses, às vezes uma história que passa por aqui e por ali, mas sempre essa coisa do Deus vencendo o caos, né? De Deus vencendo o caos. Então, a Bíblia, né, ela começa com essa criação e depois ela vai dizer de Adão, primeiro homem. Ou seja, quem é o Adão? Eu, você. Quem é a Eva? É a nossa contraparte, a contraparte do ânimos. O arquétipo ânimo, que representa as tonalidades, né, e as propriedades masculinas, e o arquétipo ânima, as tonalidades e propriedades femininas. Então, Deus não criou homem e mulher, ele criou espírito. E o espírito, nos primeiros processos de crescimento espiritual, ele vai viver como ânimo e como ânima. Então, Adão e Eva é a mesma pessoa, que parte para a evolução, né? Então, ele vai partir para a evolução. Aí você vai lendo a Bíblia, aí você vai passar por Noé, né? Que é digamos assim, uma contraparte do bem, né? Porque Noé era muito bêbado, por mais que ele fosse uma pessoa que na Bíblia salva a humanidade, né? Mas ele é uma pessoa muito desestruturada emocionalmente, dizendo que no nosso princípio nós fizemos isso, nós nos salvamos de muitas coisas, mas custamos a nos libertarmos dos vícios mais terríveis. Depois vem Abraão, que é aquele que
que estrutura perante Deus, né? Depois vem Moisés, que é aquele que se estabelece pelas leis para seguir Deus, e vem os profetas, que são as nuances do espírito em relação aos seus crescimentos espirituais. Depois você vem os cânticos, os salmos, que são necessários à alma. A alma necessita do belo, senão ela não evolui. E depois você vai chegar ao Cristo, que é a sua expressão crística. E esse Cristo, então, como diz Paulo, é o segundo Adão, ou seja, é aquele primeiro homem iniciado, né, lá na evolução, agora entendendo que ele é um ser crístico e vai seguindo essa sua caminhada, né? E depois no Apocalipse é revelado a ele que ele deve cuidar, né, para que ele passe pelas provas finais para avançar além. Então é isso que é a Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido, sim, porque é como se o nosso Pai estabelecesse aqui, pela Bíblia, o nosso projeto evolutivo. Mas ele, Deus, intuiu, através de mentores, através de Jesus, né, através de médiuns, intuiu a criação do livro. Agora, o livro é entendido, eu fiz uma síntese muito rápida do livro, né? Então, o livro é entendido dessa maneira, ou ele é buscado de uma forma fechada, entendeu? Ah, não, fulano falou isso, tem que seguir assim. Não, aquilo são meios, né, que vão se organizando. Por exemplo, quando Moisés estabelece o código, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, já foi um grande avanço da lei antiga, né, que mandava matar todo mundo. Errou, manda matar. Né? E aí, o que foi? Moisés atualiza isso. Não, quem errou só que vai cumprir com isso. Tá certo? Que vai cumprir com seus ritos de melhora. Sabe? Então, é assim, é um projeto muito interessante da Bíblia. Só meu amigo, minha amiga, que tem que saber estudar a Bíblia, porque senão nós seremos pregadores, propagadores e seguidores cegos sendo guiados por cegos. Enquanto que a Bíblia é clara, ela é objetiva, a gente tem que saber ler as entrelinhas, ler os fundamentos de cada versículo que ali se encontra. Sabe? Nós já fizemos um estudo desses, um podcast, né, do estudo psicológico do Gênesis. Está no canal do Gresg, se você quiser assistir, né, é só buscar Gresg lá no YouTube, que você vai pegar todas essas informações que nós tentamos fazer aí, assim, como se fosse uma proposta inicial do estudo psicológico da Gênesis. Gresg é o canal do YouTube, né, Grupo Saint-Germain, e nós fizemos esse estudo. E está também na radioatividade.com, atividadeespírita.com, também tem esse estudo. Então, vamos dar sequência aqui aos nossos juramentos, né? Então, vamos lá. Nós estamos aí com a nossa prezada Bíblia, e segundo consta a palavra de Deus, tentamos explicar o que significa isso. Vamos lá. O que é a Torá? Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Gênesis fala da criação. Êxodo, da saída dos hebreus do Egito, do cativeiro do Egito, ficaram lá 400 anos. Deuteronômio significa segunda lei, que são leis estabelecidas para aqueles povos, né, que saíram do Egito, ficaram lá no deserto do Sinai. Números é a contagem deles, né, de quantos eram, para dividir em tribos. Levítico é a lei, digamos, do Sinédrio, né, aquela que instruiu os sacerdotes, né, lá do Sinédrio, tá? Os sacerdotes do judaísmo. Olha, em Números, né, um dos livros, nós vamos ler o seguinte: Eis que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Aqui, nesse versículo, está dizendo o seguinte: olha, se você jurou, meu amigo, né, se jurou perante, né, Deus, você tem que cumprir.
porque você teve uma obrigação firmada. Então, essa é a essência desse juramento. É você falar que vai fazer, ou que vai ser, ou que vai acontecer e cumprir. Porque você está falando da presença de Deus. Você está falando se dirigindo a Ele. E nós vivemos em Deus o tempo todo. Então, se eu me dirijo a Deus e faço um juramento, eu estou dizendo assim, Pai, eu vivo no Senhor e agora eu entendo que eu estou vivendo no Senhor. Então, é por essa vivência, esse entendimento, que eu estou falando que vou fazer isso. Né? Complexo, minha gente, não é fácil. Números 30, versículos 2 e 3. Continuando no Deuteronômio, né? Que já falou, né, que Moisés expõe as leis para a vida em Canaã. Então, em Deuteronômio está assim, olha, quando tiverdes feito um voto ao Senhor, teu Deus, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus não deixará de pedir conta dele e contrairás um pecado. Ou seja, vai sair do rumo da sua proposta. Você vê que Moisés repete, ele fala em números, fala em Deuteronômio, depois em números, sempre repetindo a informação, colocando aquelas pessoas bem, né, de acordo com o ato de jurar. E aí a gente fica pensando, né, quando eu faço um juramento, sei lá, pode ser em qualquer área, né? Então nós vamos fazer uma reunião, nós seremos partícipes de uma reunião secreta e nós temos que jurar, não vamos contar para ninguém. Será que eu conto? Lá nas escolas antigas, né, tinha-se o juramento dos iniciados, dos noviços ou neófitos, e aí eles tinham que cumprir aquele juramento. Você não vai dizer nada do que você aprender aqui. Por quê? Porque essa humanidade aí é muito infantil, ela não vai entender e vai distorcer tudo. Então, isso é para você. Você conseguiu chegar aqui. No templo de Apolo, lá em Delfos, eles faziam muito esses processos de iniciação. Então, o jovem ou a jovem, ou quem for, né? Até tinha filósofos lá, eles prestavam esse juramento. Você vai aprender agora, vai aprofundar na realidade essencial da vida. Então, você não pode dizer isso, porque as pessoas aí fora só querem saber de guerra, de sexo, de bebida, né? de apropriações indébitas, e eles não estão prontos para ouvir isso, só você. Então, nós te convidamos, nós te aceitamos aqui. A escola de Pitágoras, nossa, ela era muito rígida, tá vendo? Por quê? Tanto foi rígida que Pitágoras não aceitou o filho do governador lá da Itália, né, da Magna Grécia, ele não aceitou. E o menino vai chamado Botafogo lá na escola de Pitágoras. Então, o negócio era sério, minha gente. A antiguidade, ela traz para nós conteúdos que a gente fica assim, meu Deus, eles eram muito melhores do que nós. Não é porque eram espíritos que estavam cansados de errar e de sofrerem pelos seus erros. Então, eles estavam a fim de modificar. É o que nós temos que ter hoje, essa vontade de não errar mais. Hoje nós não temos esses látigos, né? Mas, e a doutrina espírita é aberta para todo mundo, mas eu tenho que prestar. Não vou agora prestar juramento para ninguém. Eu vou criar uma condição minha para comigo mesmo e para com meu Pai, que é Deus. Deuteronômio 23, 21. No Eclesiastes, né, que é antes do Eclesiástico, Eclesiastes significa assembleia, né, coisas relacionadas à assembleia, né, à igreja. Então, porque igreja vem disso aí, né? Igreja vem do latim, que significa eclésia, que significa assembleia, tá? Quando fizerdes um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto, mas vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Mas vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Você vê que no Antigo Testamento nós já pegamos Números, Deuteronômio e Eclesiastes. Então, desde o princípio está sendo orientada a humanidade. Você vai jurar? Vai. Então, perceba, porque sabe aquela caminhada que nós fizemos do homem, de Adão até o Cristo, o segundo Adão, né? Que Paulo fala,
que já é esse homem mais expandindo o Cristo que é, então você observa que tem toda a informação para esse homem não errar. Por isso, a validade da Bíblia. Porque ela explica às pessoas como melhor viver. É claro que você tem que entender que tem fatos ali na Bíblia que foram escritos por uma pessoa aí de 6.000 anos atrás, por aí, 4, 5 mil anos atrás. E que hoje, né, pelo progresso natural da civilizatório, aquilo talvez não faça mais uso. Né? Eu estava falando do Código de Italião, né, que Jesus depois revoga, né, como perdoar 70 vezes, 7 vezes cada infâmia, mas antes eles eram regidos pelo Código de Hammurabi, 282 decretos, que a maioria mandava matar. Qualquer coisa manda matar. E não era só a pessoa que cometeu o erro, também a descendência dele, os familiares. Aí o italiano já foi um avanço. E depois veio Jesus, né, que colocou perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, se eu estou lendo, por exemplo, lá na Bíblia, o Código Italião, eu já estou ultrapassado. Então, eu tenho que atualizar a informação, porque aquela informação foi para espíritos diferentes dos espíritos atuais. Ainda somos rebeldes? Somos, claro, muito, mas lá ainda era pior ainda. Você vê o avanço da sociedade, a violência recrudesceu bastante. Né? Bom, vamos continuar então. Está no Eclesiastes 5, 3, 4. E no Eclesiástico, que é o último livro da Bíblia, tá? Aí nós vamos ler o seguinte, olha só. Não acostumes tua boca ao juramento. Muitas vezes tem sido por quedas, muitas vezes tem sido as quedas por causa deles. Aqui nós já estamos chegando no Novo Testamento. Ou seja, esse homem que estava vindo de Adão, né, agora ele vai receber o quê? A proposta crística que é através de Jesus. Semelhante atraindo semelhante. Então, agora já está dizendo, não, você já viveu, já entendeu, já fez muitas coisas, e agora cuidado com o juramento. Então, não jure mais. Não acostumes tua boca ao juramento. Por quê? Porque você ainda não sabe cumpri-lo convenientemente. E pode ser que você se complique nessa situação. Percebe como é que é importante estudar isso tudo? Né? Vamos continuar aqui. Está em Eclesiástico 23, 9 e 17. Agora vamos dar um salto. Vamos lá para a Idade Média. Século XIII. Tomás de Aquino. Porque aí nós já estamos na igreja fundamentada e mais tarde na ciência, né? Então vamos lá. Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: olha, algo confirmado em nome de Deus tem o peso da firmeza. Então, é o juramento. Você jura, então você tem que cumprir, porque tem o peso da firmeza. Eu vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira um pouco científica. É o seguinte: a nossa palavra ela é fruto do nosso pensamento, que é fruto do nosso sentimento, que é fruto do nosso conteúdo de coração. Beleza? Tá. Então, quando eu chego a uma determinada conclusão, eu vou dizer assim: eu não vou mais fazer isso, porque eu já entendi que não é bom. E aí eu resolvo fazer um juramento a Deus. Quando eu faço esse juramento, olha, saiu do coração, passou pela vontade, passou pelo sentimento, passou pelo pensamento e agora pela palavra, e mais tarde pela ação. Para a quantidade de energia que eu movimentei. Então eu falo para Deus: Senhor Deus, olha, estou movimentando energia. Eu nunca mais, eu juro que nunca mais farei isso. Isso gera um campo energético. E quando eu gero esse campo energético, ele volta para mim para estruturar a minha psique, percebe? Para estruturar a minha individualidade, não a personalidade, a individualidade. E aí, na minha individualidade, isso fica marcado. Eu prometi, eu jurei. Agora, se eu não cumpro, eu desarrumo toda essa frequência,
que pode me fazer um enorme mal, principalmente a culpa por não ter cumprido aquilo que havia prometido. Ou seja, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que tomamos conta. Não é assim que está no livro Pequeno Príncipe? Tu és responsável por aquilo que cativas? Então, eu cativei isso. Eu sou responsável por isso. Em última análise, o que você está fazendo? Está estruturando o Cristo que você é, nas bases, né, da lealdade, da sinceridade, da verdade. Então, eu chego com uma pessoa e falo com essa pessoa assim: eu juro que eu te amo. Eu juro que vou ser fiel a você a vida toda, a encarnação toda, né? Eu assumi um compromisso muito sério. Porque nos departamentos da alma, a alma tem os seus departamentos. Então, lá no departamento da alma, no departamento daqueles, aquilo está escrito. Sabe aquela imagem do altar, ou do juiz, aquela coisa toda? Aquilo fica fixo ali. E toda vez que eu contrariar aquilo, eu mexo naquele departamento. E a alma balança. Pode perturbar o pulso do crescimento dela. Entenderam? Porque tem que pensar muito quando eu vou jurar. Se é que eu preciso disso ainda. Né? Vamos continuar aqui, minha gente. São estudos muito interessantes, né? Agora, vamos ver aqui o que seria. Então, como que se define o juramento? Um juramento é uma afirmação de um fato ou de uma promessa, geralmente feito durante ou sobre algo que represente um valor moral ou alguém que o faz considerar sagrado. Geralmente, Deus, como testemunha da natureza vinculada dessa promessa ou da veracidade dessa declaração ou fato. Jurar é fazer um juramento, uma promessa solene. Olha que linda, essa frase final é muito boa. Então, eu vou fazer uma promessa solene perante a sociedade, perante os meus familiares, que eu estarei com você até a consumação dessa vida. Isso é fato. Isso é sério, minha gente. Isso não pode ser brinquedo de criança, não. Não é? Isso não pode ser brinquedo, não. Você entra para uma empresa e a empresa te manda fazer um treinamento, né? E ela fala para você: olha, esse treinamento é para você trabalhar aqui conosco. Ok, esse ok é juramento. Quando você responde, né? Ok, é juramento. Então você vai lá, faz o trabalho, aprende, né? Volta, ao invés de você atender a empresa que pagou para você, você vai agora trair a empresa e vai fazer para o outro concorrente. Isso é quebra de juramento. E hoje as pessoas fazem isso com uma naturalidade impressionante, né? Então, minha gente, cuidemos de nós, cuidemos dos nossos pensamentos, nossas palavras, atos, porque são fundamentais para nós. Aqui nós temos, né, o que dizem os pensadores. Vamos lá. William Shakespeare, né, que foi um poeta e dramaturgo inglês, de 1564 a 1616. Olha o que ele diz. Que jamais cresça em meu peito um coração que confie num juramento. Então, o Shakespeare já estava vivendo uma época diferente, né? Estava aí já na idade, quase na idade moderna, né? Estava no Renascimento, e ele, então, não confiava. Imagina o que esse senhor viveu, né? Para cumprir a sua tarefa aqui, de ser poeta, ser dramaturgo, né? E ajudar essa sociedade a pensar mais profundo, né? Todo o texto de Shakespeare é muito profundo. Então, ele veio trazer essa profundidade para nós. Mas ele não acreditava nas pessoas que juravam, que davam para ele isso, que acreditavam nele. Eu faço independente do juramento do outro. Porque eu sei que eles não são tão assim confiáveis, né? Temos aí o Cesare Beccaria, ele foi jurista, filósofo, economista e literato italiano, né? Ele é de março de 1738
a novembro de 1794. Ele falou o seguinte: olha, nunca um juramento fez um réu dizer a verdade. Ele era jurista, né, gente? Então chega aqui lá na hora do juramento, do julgamento, né? Você põe a mão lá na Bíblia e fala: eu juro que eu vou dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Será que eu vou fazer isso mesmo? Então eu vou trair a mim, lembra daquela coisa de movimentar energias? Eu estarei me traindo. Toda vez que eu juro e não faço, eu estou me traindo. Eu estou me complicando perante a minha evolução. Vamos pegar o Nicolau Boulot, crítico e poeta francês, de 1º de novembro de 1636 a março de 1711. Ele diz o seguinte: o abuso do juramento é uma confissão explícita da insuficiência moral dos homens. Olha que coisa, né? Então, eu tenho que jurar porque eu sou insuficientemente moralizado. Foi o que ele disse. Então, você vai querer jurar? Vai precisar jurar? Vai exigir juramento do outro? Então, você está lidando com ainda pessoas amorais ou imorais. Por isso que você está pedindo isso e fazendo isso. Tá? Continuando, nós temos agora no livro Textos Filosóficos Judaicos Medievais essa seguinte informação: quebrar um juramento é como negociar a própria honra. Viu? Por que está negociando a própria honra? Porque você está mexendo naquelas energias que estão colocadas lá no departamento da alma, que você colocou que vai fazer, que você acertou que vai fazer. Aí você quebra aquilo. Aí você entra na culpa, e a culpa mexe com a tua honra. E digo para vocês que nós tivemos aí etapas antigas da história da humanidade, essa coisa chamada honra, isso era sério. Honra, dignidade, bom caráter, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão jogando muito com essas palavras, sem uma perfeita explicitar para ela mesma o que significam essas palavras. Honra, dignidade. Né? Então, toda vez que eu quebro um dever meu para com a pátria, por exemplo, eu nasci no Brasil. Então, a pátria precisa de mim, precisa que eu a honre em toda e qualquer situação que eu tenha que dizer alguma coisa ou fazer. Se eu quebro isso, eu posso estar perdendo o meu direito de renascer no Brasil. Imagina o Brasil lá na frente, né? Pátria do Evangelho, coração do mundo. E aí? Eu posso perder meu direito de renascer aqui. Cuidemos, minha gente, a coisa é bem mais complexa, tá? Não é arrozinho com feijão, como se fala, não. É tudo muito complexo. E à medida que nós vamos avançando, né, nos estudos, das pesquisas, essas complexidades vão ficando cada vez mais evidentes. Observa você. Antes de você chegar no Espiritismo, é agora. Que você já estudou, já viu alguma coisa. Já não mudou alguma coisa em você? E se você não estudou Espiritismo ainda, está vendo que as nossas lições espíritas, tenho certeza que alguma coisa tem mexido com você. Então, meu amigo, minha amiga, aprofunde-se para que você seja senhor de si, exercendo a sua individualidade, fazendo expandir o Cristo que você é. Este é o caminho. Não existe outro caminho. Senão Jesus não teria vindo aqui. Natan de Oliveira é um poeta e músico brasileiro contemporâneo. Ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele disse assim: olha, não prometa nada, não faça juramento. Você não sabe o seu futuro e pode acabar entristecendo quem você ama. Geralmente, esses poetas, esses músicos, né? Eles falam muito isso, essas canções, né? Meu amor, eu te amo, tal, dedico minha vida a você, tal, eu te venero, essas coisas todas. Então, não faça isso, gente. Porque pode ser que lá no seu futuro esse afeto não vai te dar essa consistência. Afeto, minha gente, é muito interessante. Às vezes ele está quietinho lá dentro da gente. Na dele, porque cada situação, cada pessoa tem um afeto em nós, né? Gera um afeto. Então, eu estou com aquele afeto bem quietinho lá. Estou vivendo a minha vida. Aí cheguei lá pelos 20 anos, 20 e poucos anos,
Eu encontro uma pessoa. E ali o meu afeto, ó, entra, né, em ebulição. Aí eu falo, nossa, é essa pessoa. E aí eu vou naqueles ímpetos da paixão, aquela coisa toda, e dali a pouco aí eu faço os juramentos que eu vou te amar, tal, tal, me comprometo psicologicamente, emocionalmente, tal, tal, e o afeto, tal. Só que esse afeto ele tem um tempo de validade quando ele não é permanente, quando ele não tem que ser permanente. Então ele vai abafando, ele vai parando, parando, parando. Aí depois que você fez um monte de juramento, você falou um monte de coisa, o afeto recrudesce porque ele é só para aquele primeiro encontro, para você saber que aquela pessoa foi interessante para você um dia no passado, mas que você não tem que ter compromisso com aquela pessoa. Geralmente, quando nós temos um compromisso com uma pessoa, o afeto ele faz aquele movimento um pouco mais lento, mais de continuidade. Aquele que vem muito assim, sabe? Que vem muito assim, pode ser só uma paixão. Inclusive, existe uma, não sei se é aforismo, uma coisa assim da Índia, que diz o seguinte: quando você escolher alguém para casar, faça como se você colocasse uma água para ferver. No princípio ainda está bem morninha, tal, deixa aquele morninho, deixa indo, indo. Aí depois ele vai aquecer, ele vai ficar, né, nessa ebulição. Agora, se você já entra com a água fervendo, a tendência dessa água é evaporar ou esfriar. Aí acaba. Isso é fantástico, é a questão do afeto. Então, você encontra uma pessoa, né, o afeto lá mexe, porque afinal de contas, é muito tempo que você não vê, aí as sintonias acontecem, né? Aí você fica todo na ebulição. Aí você vai se entregando, entregando, jurando, jurando, só que depois ele começa a diminuir, diminuir, para voltar ao lugar comum dele. Aí pronto, está você comprometido, comprometida com uma coisa que você não pode dar conta. Cuidado, porque isso aí são informações bem interessantes para a nossa adequação do bem em nós, né? Bom, voltando à Bíblia, e agora no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus. O que Jesus disse, o mestre de todos os mestres, sobre o juramento? Será que ele falou que pode jurar à vontade? Então vamos lá, o Evangelho segundo João. O que Jesus vai dizer? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O diabo foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo é a mentira. E você vai, então, jurar na mentira? Jurar e não é verdadeiro que você está jurando? Então, você está bancando o diabo. Entende? Capítulo 8, 44, né? Entendendo as palavras, olha lá. Demônio, o que significa demônio? A palavra demônio vem do grego daimonion, cujo diminutivo é daimon, que é igual a divindade, ou seja, um deusinho. Na antiguidade, o termo referia-se a um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. São os espíritos, né, que a gente tem que observar qual que está nos orientando para o bem. Tá? O que é a palavra Satanás? Em hebraico é Satã, que significa inimigo. Não tem nada a ver com essa coisa que existe uma criatura que foi criada por Deus para ser demônio, Satanás. Nossa, que seria desse Deus, né, se fosse assim? E que seríamos de nós também. Né? Capeta. Ela vem da língua fenícia, capa, porque se supunha que o inimigo espiritual usava uma capa às costas, talvez para esconder o seu rabo. É uma lenda, gente. E se usava muito para tentar conter o ímpeto infantil das bagunças. Se você continuar assim, vai aparecer um homem vestido de uma capa preta, com rabo e também com um tridente que vai te espetar. Então, virou, para nós, chegou para o homem da capa preta, ficou capeta. O que é diabo? Então, que Jesus se refere, né? Alguém ardiloso, inábil, enganador, né? E também a versão daquele que desune. Percebe como é que a gente tem que saber dessas coisas? Então vamos lá. No Evangelho segundo João, vamos agora redefini-lo, né? Vós tendes por pai o ardiloso, inábil e enganador, aquele que desune, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O ardiloso, inábil e enganador
é o que promove desunião. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, você colocando na nossa linguagem de hoje, né, aqui no português, você vai ver que Jesus falou isso aí. Cuidado, porque você pode ser um mentiroso. E se você é um mentiroso, você vai jurar? Que valor tem o teu juramento, né? Qual o valor dele? Zero. Concorda comigo? Zero o teu valor. Então você tem que jurar porque você é mentiroso, para alguém acreditar em você. Só que você acha que engana o outro. Não, você está se comprometendo com você, com a tua evolução, com a tua filiação a Deus. Tá? Capítulo 8, 44, aqui Jesus de novo. Olha. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. A gente já viu isso aqui, quando nós estávamos estudando o Antigo Testamento. E aí, o que ele completa? Olha, eu, porém, vos digo, olha só, não jureis de modo algum. Gente, é Jesus quem está dizendo. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Você não chegou lá ainda. Concorda? Mas você vai jurar, né? Nem pelo futuro, né? Porque se você for jurar pelo céu, você está jurando pelo futuro que você não sabe. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. O escabelo é o lugar que você apoia os pés. Nem pela terra, porque só é um escabelo de seus pés. Você não é dono da terra, mas você vai jurar por uma coisa que você não é dono. Então aí você está no seu passado. Né? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então Jerusalém também não é sua. Né? Então está fora de você. Então, toda vez que você vai jurar em função de alguma coisa, que pode ser do seu futuro, do seu passado, ou que está fora de você. Por isso que foi para não jurar de modo algum. Você não precisa jurar. Você tem que ser a pessoa honesta, sincera, que a tua presença demonstra isso. Demonstra honra, dignidade, bom caráter, sem necessidade de jurar. Né? E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer o cabelo tornar-se branco ou negro. Como é que você pode jurar por uma coisa que você não pode transformar? Né? Não te pertence. Então foi o que Jesus falou. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer o cabelo tornar-se branco ou negro. A natureza que faz, né? São as propostas hormonais, né? Enfim, químicas do organismo. Ficou claro, gente? Por isso que o evangelho tem que ser estudado. Porque quando o Jesus diz uma coisa, ele explica o porquê. E a gente tem que saber isso. Ele vai dizer, dizei somente sim, se é sim. Não, se é não. Fecha a questão aí. Não precisa jurar. Tudo que passa disso vem do maligno. Isso ainda é Jesus falando, tá? O maligno, o que, que é? Alguém danoso, desvantajoso e enganoso. Então, a pessoa que fica jurando, 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 ele pode ser essa pessoa. Enganosa, danosa, desvantajosa, porque precisa falar que eu juro por. Então, eu vou jurar ou pelo meu passado, ou pelo meu futuro, ou por aquilo que está fora de mim, ou por aquilo que não me pertence. Tá certo? Como é que é interessante estudar isso? Mateus 5, 33, 37. E aí nós temos o Paulo de Tarso, né, que vai dizer o seguinte: ó, antes de mais nada, meus irmãos, abstente-vos de jurar. Você observa que no Antigo Testamento falava assim: se você vai jurar, você cumpra. Ok? Ok. É quando você saiu de Adão para chegar à proposta do Cristo. Agora você terminou. Você fez o caminho de Adão até a proposta do Cristo. Agora você será o Cristo em expansão. Então, aqui se você jurar aqui, cumpra. Porque isso aqui vai ser requisito
é requisito da sua fase futura. Agora você chegou aqui em Cristo, então agora você não deve jurar mais, agora você deve ser a pessoa digna para que você obtenha o direito, né, de expandir o Cristo que você é. Ficou claro que você é? Então, minha gente, olha, nós está em Tiago, né? 5:12. Então, nós temos que ver uma estrutura, né? Eu tenho que criar uma estrutura, nós temos que criar Deus, eu e a verdade. Essa é a nossa estrutura, né? Deus, eu e a verdade. E, sim, e elas fecham o circuito. Eu, Deus e verdade. Isso deve ser o que nós precisamos, né? Criar em nós, né? Para termos credibilidade social e familiar e maturidade intelectual, sentimental e emocional. Eu não preciso jurar mais, porque eu me apropriei de valores da honra e da dignidade. Ok? Então, minha gente, o nosso estudo de hoje, ele nos chama a atenção para as nossas necessidades de ética e de moral. Então, se eu for levar ainda a vida, né, como juramentos, eu ainda não cheguei ao Cristo, dentro do caminho da Bíblia. Eu não cheguei ao Cristo ainda. Porque quando eu chego ao Cristo, eu não preciso mais jurar. Agora eu sou uma pessoa honrada, digna. Né? Então, até o Cristo, se eu juro, eu tenho que cumprir. É uma informação professoral. Né? Agora, se eu já chego na expansão do Cristo, agora eu não posso mais errar. Não tenho mais como ficar prometendo aquilo que eu não vou cumprir. Entendeu? Então, isso nós temos que tomar conta de nós. É nesse sentido que nós temos que nos cuidar. Como que é a sua ação na vida? Você ainda precisa jurar? Se você ainda precisa jurar, você ainda não chegou no, na vontade de expandir o Cristo que você é. Que você não confia nem em você. Tanto assim que você se firma no juramento. Agora, quando você chega, né, a essa expansão do Cristo, você começa a entender isso, aí você vai automaticamente abstraindo-se, né, dessa questão de jurar. Isso, meu amigo, minha amiga, é totalmente oportuno para os nossos entendimentos atuais. Totalmente oportuno. Às vezes a gente não pensa nisso, mas temos que analisar. Esse estudo, eu tenho feito esse estudo já há alguns anos. Tá? E na época que eu comecei a fazer esse estudo, um menino de mais ou menos uns 11 anos, 12, ele ficou encantado. Eu estava numa plateia fazendo esse estudo, e ele prestando atenção, né? E quando terminou, ele falou comigo assim, foi a melhor coisa que eu já ouvi, sabe? Então, assim, tocou no coração dele. Talvez toque nos nossos corações também. Então, quando você pensa em jurar, pensa assim, não, eu agora tenho que expandir o Cristo. O Cristo que eu sou não precisa jurar, ele é. Não é assim que Jesus falou? Muito antes de Abraão existir, eu sou. Quando você fala eu sou, significa eu sou individualidade, eu sou Cristo em expansão, eu sou de Deus, eu sou filho ou filha de Deus. Isso é que nós temos que pensar. Provavelmente agora você vai refletir sobre isso. Nós fizemos aqui um apanhado geral, né, que cabe no estudo de 1 hora, mais ou menos, mas é preciso que se pesquise sobre isso, para que, de toda maneira, isso venha a fazer de você um ser que vai experienciar, né, essa nova forma de viver e de existir, essa forma crística. E quando você começa a expandir o Cristo, tudo modifica na sua vida. Tudo. Tudo passa a ser diferente. Experimente. Nós estamos terminando o nosso estudo de hoje
agradecendo aqui a sua presença, né, a sua participação dele conosco, que você possa crescer sempre neste amor e nesse entendimento, porque você é algo extraordinário e você tem uma ligação direta com Deus. Basta descobrir esse ponto de ligação e segui-lo. Muita paz, muito obrigado e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser, né? E com certeza Ele quer. Tchau.